E aí, turma, tudo bem com vocês? Chegamos então à nossa quarta e última aula da disciplina Redes Públicas de Cooperação em Ambientes Federativos. Aqui, no nosso curso de pós-graduação em Gestão Pública do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Espero que o conteúdo trabalhado até o momento esteja aí contribuindo de forma significativa para a formação de vocês. Bem, então dando sequência aí ao nosso conteúdo, já para finalizarmos, constitui então o objetivo desta nossa aula associar as delegações e as associações praticadas nas redes híbridas de cooperação do campo, Estado e políticas públicas, e também evidenciar os mecanismos de contratação e de controle pelo Estado. Ainda, por fim, constitui aí o objetivo dessa nossa aula mostrar a importância da participação da sociedade civil no controle da oferta dos serviços públicos. Então, dando sequência ao que já estávamos falando nas aulas anteriores, iniciaremos a nossa exposição falando sobre as redes estatais híbridas. Então, as redes estatais híbridas. Os fatos geradores da formação de redes estatais híbridas são muito variados, provocando aí alterações na configuração da rede estatal básica. Porém, essas alterações elas podem ser visualizadas em dois eixos: capacidade operacional e colaboração público-privado. Nessa figura, visualizamos 4 modelos básicos: governo hierárquico, governo coordenado, governo terceirizado e governo em rede. Mas, considerando aí o contínuo dos dois eixos, existe aí uma grande pluralidade de configurações, isto é, uma rede estatal do quadro governo hierárquico pode evoluir para qualquer ponto dos 3 quadrantes. Ou seja, nós temos aqui 2 eixos. O primeiro eixo, que é o da colaboração público-privado, e o eixo da capacidade de gestão em rede. Dentro desses 2 eixos, nós temos tanto uma capacidade de colaboração baixo, tá, na relação público-privado, quanto elevado. Da mesma forma, nós temos aí para a capacidade de gestão em rede, tanto baixo quanto elevado. Então, o governo hierárquico, aqui nesse quadrante, nós podemos dizer que ele tem uma baixa capacidade de gestão em rede e também uma baixa colaboração público-privado. Já o governo terceirizado, ele tem uma elevada, tá, colaboração da relação público-privado, mas uma baixa capacidade de gestão em rede. Já o governo em rede possui uma elevada colaboração público-privado e também uma elevada capacidade de gestão em rede. Já o governo coordenado, ele possui uma elevada capacidade de gestão em rede e uma baixa colaboração público-privada. Público-privado. As redes nos espaços aí do governo hierárquico e o governo coordenado são regidas aí por leis e outros instrumentos legais da União, dos estados e dos municípios, o que pode não ser exigido aí das redes que ocupam os outros 2 quadrantes. Agora apresentaremos de forma sucinta 3 etapas que colaboram na transformação de redes puras em redes híbridas. Na primeira etapa, incluímos aí a organização não estatais. As redes estatais, no âmbito federativo, por serem hierárquicas, têm dificuldade de atender às demandas dos usuários quando estas se apresentam muito variadas e dinâmicas e com volumes sempre aí crescentes.
Seus processos de atendimento normalmente são desenhados sem grandes flexibilidades, por terem aí de seguir leis e normas da administração pública. Para resolver esse desafio, as redes estatais puras, elas podem trazer para sua estrutura ou para suas estruturas organizacionais mais flexíveis, visando aí a melhoria na qualidade dos atendimentos, no que se refere aí ao tempo de resposta e flexibilidade. Assim, algumas redes, elas decidem incluir organizações sociais, né, as OSs, as organizações da sociedade civil do setor social, as OCIPs, as empresas de propósito específico ou uma concessionária do mercado, entre muitas outras. É importante destacar que, neste caso, a rede estatal básica, ela fica com sua estrutura inalterada e sua participação, ela continua majoritária no novo conjunto. Isto é, seus processos e recursos não são profundamente alterados. Nessa etapa, a relação entre a rede estatal básica e as organizações contratadas tem grande similaridade com a relação cliente-fornecedor, na qual cada uma opera com as lógicas próprias iniciais. E a cooperação, característica das parcerias, ela pode não acontecer de forma que era esperadas. Ou seja, os mecanismos de gestão mais críticos, neste caso, estão ligados aí não somente à gestão especializada dos contratos ou acordos de trabalho, mas principalmente no combate ou no embate público-privado, que é trazido aí para os processos operacionais de atendimento. A participação da rede estatal é tão significativa que, muitas vezes, o aumento de celeridade e flexibilidade objetivado aí, ele pode ser anulado pela força da burocracia instalada na rede base. As redes estatais que maior benefício conseguem aí dessa evolução, elas são aquelas voltadas para a prestação de serviços públicos de atendimento direto, na modalidade sistêmica. A exemplo aí da rede SUS e a rede de disponibilização de infraestruturas físicas e de ciência e tecnologia. A exemplo da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. A segunda etapa, fazendo associações com redes já existentes. Nesta etapa, os ganhos pretendidos estão relacionados a um aumento significativo da abrangência do atendimento, sem comprometer os resultados que seriam aí obtidos com a etapa anterior. Exemplos de redes privadas anteriormente aí estabelecidas, redes de mercado ou de movimentos sociais, ou formadas para fins de associação com a rede estatal básica, podem ser um consórcio público, uma rede de concessionárias, uma rede comunitária ou uma empresa privada que já opera em rede. Os mecanismos de gestão mais críticos dessa etapa estão relacionados com a gestão das relações de parcerias, envolvendo gerenciamento dos contratos e a gestão de prioridade e de qualidade dos atendimentos. Neste caso, como a participação da rede associada é significativa, os embates públicos-privados são maiores e a gestão de conflitos é considerada estratégica para o alcance dos resultados. A exemplo dos beneficiários identificados para a primeira etapa, aqui também todas as redes de prestação de serviços públicos estatais podem conseguir melhorias significativas com a associação desta etapa, exceto as redes estatais de intervenção legal. Terceira etapa, delegando a prestação de serviços públicos a outras redes. Bem, esta etapa ela é destacada da anterior,
porque, neste caso, o Estado ele encerra a prestação de serviços públicos que era executado pela rede estatal básica, repassando essa atribuição para a iniciativa privada, isto é, realizando o que alguns chamam de terceirização ampla ou privatização. Mas o Estado ele passa a exercer um novo e recente papel, o de regulação, com novas figuras jurídicas denominadas agências reguladoras. As redes estatais de prestação de serviços que mais se beneficiam dessa etapa, em um passado aí recente, são as redes de disponibilização de infraestrutura física nos setores de energia e comunicação. Como o Estado assume o papel de regulador, algumas vezes os agentes reguladores também se organizam em redes. Mas, no caso, elas são estatais, tanto sistêmicas e hierárquicas, como redes colaborativas inter- ou intra-instâncias federativas. As delegações estratégicas para o Estado e para a sociedade, as concessões ou permissões, as parcerias público-privado, PPP, e parcerias para a produção e inovação. As concessões são usadas para que organizações de mercado, isto é, do setor privado, prestem serviços públicos ou realizem obras públicas, enquanto que as permissões estão restritas aos serviços públicos. Os instrumentos legais que regulamentam essas parcerias é o artigo 175 da Constituição Federal e também a Lei número 8987 de 1995. Para a efetivação dessas duas categorias de parcerias entre Estado e mercado, serão realizadas contratações com prazos determinados, envolvendo aí o poder concedente, União, Estado, Distrito Federal ou município, e concessionário ou permissionário. É importante notar que devem ser realizadas licitações, sendo permitida a participação de empresas do mercado em regime de consórcio. Nessa contratação, deve também ficar claro o papel da agência reguladora, específica para o setor ao qual pertencem aí as obras e serviços. Exemplos aí dessas parcerias são as concessionárias elétricas e comunicações ou exploração da manutenção de estradas de rodagem. Já as parcerias público-privado, o PPP, é muito semelhante às parcerias tratadas no item anterior. Em razão disso, apesar de ter legislação específica, a Lei número 11.079 de 2004, alguns artigos da Lei número 8987 de 95 são também considerados. A diferença básica entre PPP e concessão é a remuneração do parceiro privado. Para as concessões, a fonte da remuneração são as tarifas cobradas. E para as PPPs, a remuneração pode ser aí exclusivamente do contratante ou mista. Será aí uma espécie de concessão patrocinada pelo Estado. Exemplos variados são encontrados em construção, recuperações de estradas, metrôs, presídios, estações de tratamentos de água e esgoto, hospitais, escolas, entre outros serviços aí de utilidade pública. Já parcerias para produção e inovação estão aí restritas às redes de arranjos de produção local, também conhecidas como APLS. Nessa parceria, o Estado ele participa com políticas públicas específicas,
financiamentos por meio de bancos públicos, a exemplo aí dos bancos de desenvolvimento econômico e, às vezes, com apoio de recursos financeiros, logísticos e, muitas vezes, com capacitações. Esse apoio ele é particularmente bastante reduzido e restrito a casos específicos de interesse dos estados. As agências reguladoras são instituições muito importantes na delegação. Todavia, somente a atuação dessas agências não são suficientes para o devido controle dos serviços públicos a serem prestados. Sendo assim, o Sistema de Defesa do Consumidor é um bom exemplo de como o controle exercido pelo Estado, no caso, as agências reguladoras, pode ser complementado pelo controle exercido pela sociedade, visando a garantia dos direitos dos usuários de serviços públicos. A participação. A participação é um dos 5 princípios da democracia e, de acordo com Ferreira, 1999, é o ato de participar que significa tomar parte ou associar-se pelo sentimento e pode aí assumir diversas formas, na vida em família, na empresa, na escola, na comunidade, na cidade, no país. A participação da sociedade civil pode ser entendida como a ação planejada e implementada no direito dos indivíduos em interferir na condução da vida pública, de forma direta ou por meio de mecanismos representativos. As democracias diretas e participativas, exercidas de forma autônoma, ou seja, independente do Estado, baseiam-se na ideia de que a sociedade civil ela deve se mobilizar e se organizar para alterar o status quo governamental, o que estimulou aí no Brasil, já no final dos anos de 1970, o surgimento de inúmeras práticas coletivas no interior da sociedade civil, voltadas aí para a reivindicação de bens, serviços e direitos sociopolíticos. Neste período, novos atores entraram em cena, destacando-se os movimentos sociais populares reivindicatórios de bens e de serviços públicos e também de terra e de moradia, assim como parcelas dos então chamados novos movimentos sociais, em luta aí pelo conhecimento de direitos sociais e culturais modernos, raça, gênero, sexo, qualidade de vida, meio ambiente, segurança, direitos humanos, entre outros. Já ao longo dos anos de 1990, o conceito de cidadania passou a relacionar-se diretamente à ideia de participação civil e de responsabilidade social dos cidadãos em arenas públicas via aí parcerias entre o governo e a sociedade civil, não somente no desenvolvimento das políticas sociais, mas também na prestação de serviços públicos de natureza social. Essa mudança de foco do papel aí da participação popular, ela abre um caminho para o estabelecimento de um novo espaço público, denominado público não estatal, em que começam a desenvolverem-se os conselhos, fóruns, redes e articulações entre a sociedade civil e representantes do poder público, visando a democratização da gestão da parcela do Estado responsável aí pelo atendimento das demandas sociais. A organização dos segmentos sociais não se dá apenas em torno de necessidades materiais ou de realização de políticas públicas que atendam carências históricas, mas também busca a consolidação de uma cultura política de respeito à equidade social e à transparência das ações do Estado. O reconhecimento dos cidadãos como sujeitos de construção
e efetivação de direitos na prestação de serviços públicos sociais, realizados aí pelas redes que estamos estudando, é assim imprescindível. O controle social. A evolução dos processos de organização da administração pública tem buscado assegurar a efetividade da gestão pública e a credibilidade das instituições políticas democráticas por meio da instituição dos mais diversos mecanismos: burocracia profissional, formas de supervisão, controle e auditoria, responsabilização sobre os agentes do Estado, accountability, gestão por resultados, controle social e envolvimento da sociedade civil na gestão pública. O controle social é um instrumento democrático em que há a participação dos cidadãos no exercício do poder, colocando a vontade social como fator fundamental para a criação de metas a serem alcançadas aí no âmbito de algumas políticas públicas, bem como para a implementação de mecanismos de fiscalização e de prestação de contas do uso dos recursos públicos. A concepção do controle de grupos e de instituições por meio aí da pressão sobre o Estado na disputa de interesses corporativos tradicionalmente tem privilegiado os mais favorecidos na estrutura social. Com a emergência dos movimentos sociais, a questão do controle se aprofunda, à medida que busca, por meio aí de ações coletivas, a aceitação pelo Estado e pelos grupos dominantes de valores e direitos de segmentos não atendidos. O controle, então, do poder, ele requer a organização da sociedade civil, a sua estruturação e capacitação para esse fim, de forma permanente, em múltiplos espaços públicos, antes aí e durante a implementação das políticas, tendo como parâmetros não apenas variáveis técnicas, mas também exigências de equidade social. Conselhos e comissões. Os conselhos são organizações deliberativas, constituídas em cada instância do governo, com caráter permanente e composição paritária, isto é, igual número de representantes do governo e da sociedade civil organizada. O debate ensejado em torno da estratégia a ser adotada para levar aí a termos a inscrição da população no processo decisório, acabou por consolidar a organização autônoma da sociedade civil e a partilha de poder. Os canais institucionais, especialmente os conselhos de políticas públicas, caracterizam-se como espaços em que as decisões são tomadas de forma compartilhada. Nesse sentido, atualmente predomina no Brasil a democracia participativa na modalidade semi-indireta, exercida nos conselhos de políticas públicas em geral aí, conselhos de educação, saúde, cultura, segurança pública, meio ambiente e mesmo em órgãos que definem e implementam políticas setoriais, como habitação, transportes e também assistência social, em que a questão central é a de como repartir os recursos públicos. As comissões são colegiados ou corpos deliberativos constituídos de membros incumbidos de acompanhar, emitir parecer e deliberar sobre questões de interesses públicos, em âmbito mais restrito que os conselhos e sem a exigência aí da composição paritária. A partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, o processo de ampliação da chamada esfera pública é consolidado, por meio do entendimento de que só com a sociedade mobilizada a democracia participativa pode avançar e, com isso,
a instalação e o funcionamento dos comitês e plenários por todo o país tornaram-se uma realidade. Apesar, porém, aí da sua grande importância, os mecanismos para a participação da sociedade civil e para o controle social, quais sejam os conselhos e as comissões, ainda não estão sendo plenamente utilizados pela sociedade civil. As comunidades, com raras exceções, se mobilizam para o exercício desses direitos. Essa conduta tem contribuído no uso inadequado aí dos recursos públicos, em particular aqueles destinados aos setores de educação, saúde e segurança. Tornou-se comum nos noticiários matérias sobre aquisições de bens com preços acima dos praticados no mercado e sobre a utilização aí de recursos públicos para beneficiar pessoas ou grupos de interesse, em detrimento aí do interesse público social. Essas distorções podem ser creditadas, em parte aí, à ausência ou a um modesto controle social, a uma modesta participação social na gestão dos recursos públicos. Bem, turma, quero agradecer mais uma vez a todos vocês pela atenção e compromisso. Sabemos que a vida de estudante não é muito fácil, mas o desejo de sucesso e a busca aí por algo melhor deve ser uma das motivações para que vocês permaneçam firmes no propósito de vocês. Bem, o que somos é um presente que a vida nos dá. O que nós seremos é um presente que daremos à vida. Betinho. Então, espero de todo o coração que vocês sejam ótimos presentes, que vocês sejam excelentes profissionais. E no mais, sejam sempre felizes. Foi um prazer, tá, novamente estar com vocês. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Um forte abraço.